toda a técnica, todo o conhecimento foi canalizado para o BP Choque, né? Que é quem mais tem atuado no sentido aí de controle de distúrbio civil, rebeliões de presídio e tal, né? O BOP, ele utiliza o agente químico em pequena escala, mas como uma das ações táticas que nós temos, né? Uma das 5 ações táticas, ele utiliza o agente químico também, mas é muito raro isso acontecer, né? Porque dependendo ali da situação do ocorrido, a gente vai utilizar uma outra ferramenta nossa aí para poder solucionar o problema sem a utilização de agente químico. Até porque, como eu falei do episódio lá de Natal, o agente químico ele tem algumas restrições para determinadas áreas. Então, ele provoca incêndio, ele provoca surdez no refém. Então, onde que a gente vai lançar uma granada de luz e som em um ambiente, num recinto confinado ali, com um refém lá? Nós vamos romper o tímpano do refém. Fizemos o teste com essa granada luz e som em área aberta, lembrando que na casa aí de 30 decibéis mais ou menos, já começa a entrar um comprometimento auditivo do ser humano, né? A granada a 307, a de luz e som, que é lançada em área aberta, quando em área confinada seu poderio aumenta, ela produz 130 decibéis. Então isso numa área confinada vai romper o tímpano também do refém. Se romper do agressor, não é o objetivo que a gente quer, não é esse. Ele se colocou ali, né? Mas foi uma estratégia nossa menorizada para poder poupar a vida dele, né? Então, antes lesionado que morto. Então, a nossa ideia do uso do agente químico em ações táticas seria essa, né? Mas hoje em dia, como eu falei, quem quiser aí na sua força aí, na sua instituição, formar seu pessoal, preparar seu pessoal para o uso do agente químico, recorre lá ao BP Choque. Temos lá, como falei, o Sargento Mainá, entre outros excelentes profissionais ali na área de operadores químicos, entendeu? Eu fiz parte da primeira leva, né? Eu, Laércio, o G. Francisco, que é um grande operador nosso lá também, uma lenda lá na história do Patamo, né? Entre outros colegas aí que são formados também, o Passos, que a gente apelidou de brasileiro, tudo da época desse primeiro curso de operações químicas, entendeu? E quero ressaltar novamente, o primeiro curso de operações químicas ele foi o laboratório, para que hoje fosse utilizado em todo o estado do país, as unidades policiais militares fazer uso do agente químico baseado no que Brasília passou para eles, entendeu? O Distrito Federal. Né? Então, isso para mim, além de ser um motivo de uma honra muito grande, é motivo de satisfação, ver que os colegas estão lá, no Acre, utilizando material e técnicas que foram aprendidas aqui, ou com o nosso pessoal que foi para lá, passar a técnica, ou que eles vieram aqui, entendeu? E, assim, diga-se de passagem, o Glauber, o agente químico é uma super ferramenta na solução de problemas sociais, né? Quando se trata aí de controle de distúrbio civil, rebelião em presídio, elemento confinado e não quer sair e tal. Você vê, na esplanada dos ministérios, ambiente esse que nós já tivemos muito problema ali, eu carrego comigo um trauma até hoje. Trauma não, um sinal que já foi desaparecido graças à especialização chamada odontologia, né? Eu estava numa operação lá, cerca de 45 homens numa linha de choque, e o BOP naquela época também fazia parte da linha de choque, e nós fomos para a operação chamada Caminhada dos 100 mil. Você imagina cerca de 100 mil pessoas naquela esplanada dos ministérios ali, e parte delas, ou grande parte dela, tentando invadir o Congresso Nacional, sim, entendeu? Passar por cima da tropa ali para poder fazer arruaça e tal. Meu amigo, eles passaram pela linha da polícia do batalhão de área, porque os colegas só dispõem ali de quê? De cacetete e arma letal. Né? Então não tem como fazer muita coisa. A multidão vindo para cima, não tem como você fazer muita coisa. Então passaram por eles, chegou na cavalaria, lançaram muitos fogos em cima dos cavalos, que hoje são, assim como a gente desenvolve as nossas atribuições no BOP, a cavalaria é da mesma forma. Então hoje os cavalos ali podem soltar fogo, fazer o que quiser, que os animais vão partir para cima, com raiva, né? Então, assustados, né? Já no passado, um ou outro colega era até derrubado do cavalo, porque o animal não estava acostumado com aquilo ali, não tínhamos ainda curso na época direcionado para essas condições. Enfim, quando chegou na linha de choque, é a última linha de defesa. Então, ou a gente contém, ou os caras vão passar por nós também, que era o que ia acontecer, e aí o Congresso ia ser invadido. Meu irmão, naquele dia ali eu passei por duas situações bem delicadas. Uma, eu pensei que eu ia ficar preso, porque saiu uma foto minha na capa do Globo. Naquela época lá, quem estava respondendo pela presidência do Brasil era o Antônio Carlos Magalhães.
ainda bem que era ele, entendeu? Porque com todo aquele jeitão dele, foi o cara que segurou a ação policial ali e disse apenas o seguinte, que a Polícia Militar cumpriu com seu papel constitucional, manteve a ordem pública. Foram essas palavras dele no jornal. E por quê? Porque nessa linha de choque nossa lá, eu estava na linha de choque, não com escudo. Eu era granadeiro e estava com a calibre 12 para munição de borracha, munição menos que letal. E aí, eu lembro lá que um dos deputados lá, não quero citar o nome aqui, ele forçou para passar pela linha de escudo nossa. Ele queria passar ali para estimular, porque passou um homem, dois, vai vir a manada, é igual boi, né? Outra, né? Era um representante. E é um representante ali, deputado, né? Exatamente. Então, pô, passou ele, vai passar a galera toda atrás. E a gente não podia deixar isso acontecer. Eu lembro que esse idealizador do curso de operações químicas, na época, estava comandando a tropa de choque. E ele falou assim, o senhor não pode passar por aqui, o senhor dê a volta e passe lá do outro lado. E isso aquele barulho ensurdecedor, de gente gritando, fogos, carro de som e aquele tumulto todo que só quem participou de controle de distúrbio civil sabe o que eu estou falando. E aí aquela situação tensa pra caramba ali, esse deputado insistiu em passar, empurrou os escudos para passar. E aí, novamente, o nosso comandante falou, o senhor não pode passar aqui, dê a volta. Ele falou, não, eu vou passar aqui. Ele virou para mim, o comandante falou, sim, gaza ele. Aí eu puxei a clava química, não precisava ali, isso era uma granada, né? Uma clava química com o mesmo efeito químico. Meu irmão, na foto sai aquele jato imenso assim, ó, largo, branco, parecia uma nuvem. No tórax, na região facial aqui desse deputado lá. E aí sai essa foto no jornal, meu irmão. Eu com a 12 na mão esquerda, a clava química aqui, minha carona aparecendo assim, aquela cara sinistra, E aí esse camarada desistiu do intento dele ali e a partir dali foi dado carga para a gente gazar a esplanada toda. E foi quando eu falei no início a ferramenta que é o agente químico. Meu irmão, ali o vento predomina, Congresso Rodoviária. Então já era um ponto positivo para a gente. A gente estava bem posicionado para o uso do agente químico. Sim. É quando eu te falo que o operador químico tem que ter essa preocupação número 1. Direção e velocidade do vento, topografia do terreno, tudo isso influencia o uso do agente químico, principalmente em forma de fumaça, o de emissão. E aí o comandante falou, carga. Meu irmão, foi uma granada atrás da outra, tanto eu quanto os outros operadores químicos. E a nuvem foi sendo carregada pelo vento predominante ali e a gente foi dissolvendo aquela multidão com o uso do agente químico. Foi o que evitou a invasão no Congresso naquela caminhada de 100 mil. Porém, antes dessa jatada, ou melhor, foi depois da jatada do Jair Meneghelli e foi também depois da emissão de gases lá, que foi dali que quase que eu entro em final de combate. Por quê? Os caras pegaram aquelas cercas de metal que os colegas colocam lá para limitar a proximidade dos manifestantes, pegaram aquelas barras de ferro ali que hoje também não são usadas mais exatamente por causa disso. Os caras partiam as barras de ferro e arremessavam na tropa. No curso de formação, tanto de operações químicas quanto operações de choque, você tem que assistir como é a formação dos caras. Irmão, eu não estou exagerando, até geladeira é lançada na tropa de choque. Nos escudos, entendeu? Para o cara ver que tudo é possível. Treinamento difícil, combate fácil, entendeu? E de fato, cara, tem algumas situações dessa de CDC que invasão de prédio, os caras jogam botijão de gás, jogam fogão, jogam geladeira em cima da tropa. Nós tivemos recentemente aqui, não sei se você viu isso na imprensa, a desocupação de um hotel abandonado aqui no setor Toledo Norte. Sim. Né? O hotel foi embargado, enfim... E por não estar ocupado, nem muito menos cercado, morador de rua, craqueiro, usuário de droga, traficante, ocuparam esse hotel. Pô, um hotel cheio de quarto, meu irmão, pô, nossa base vai ser ali. E era uma base mesmo de cometimento de crime, entendeu? E, pô, numa área nobre de Brasília, setor Toledo Norte, onde autoridades, quando vêm para cá, ficam alojados ali, hospedado ali. Aí, resultado, situação na justiça, tira, não tira, tira, não tira, tira. A Polícia Militar recebeu a missão de desocupar o prédio. Aí, Glauber, foi uma operação fantástica, entendeu? Aérea e terrestre. 2 Fênix nossos aproximaram e nós fizemos esse treinamento com o COESP retrasado a essa época, entendeu? Foi até, inclusive, eu tive o prazer de dar esse treinamento pro pessoal de infiltração em edificações com a aeronave
Em seguida, infiltração com o uso do rapel, do cabo do rapel. Fizemos isso, inclusive, no setor hoteleiro sul, bem ali ao lado. E aí, resultado, infiltração. Helicóptero 2, levando efetivo do BOP, só os caveiras ali. Os caveiras invadiram de cima para baixo e o BP Choque de baixo para cima. Operação Martelo Bigorna. Meu irmão, foi sensacional, entendeu? E os caras ainda tentaram arremessar objetos sólidos na aeronave. E, pô, dependendo de onde pegar, uma aeronave não cai fácil não, viu? Tem muita gente que pensa que, qualquer lugar ali que atira no helicóptero ele vai cair. Não é bem assim não. Até a pá da aeronave de um helicóptero atingido, ele voa com segurança, cumpre a missão e ainda volta para a base tranquilamente, entendeu? Logicamente tem as suas reservas de informações ali por conta de segurança, normal. Mas uma aeronave ela não é derrubada assim com disparo de arma de fogo de uma forma muito fácil não. Enfim, e aí, nessa tomada lá, uso do agente químico pelo batalhão de choque, de baixo para cima. Então, ou seja, ou o cara passava pelo agente químico e se entregava, fora de combate. Ou fugia subindo. Ou subia e dava de cara com os caveiras. Só que aí o resultado era dolorido, entendeu? Porque os caveiras, tudo com munição menos que letal, era uma operação de controle de distúrbio civil. Não era uma operação de resgate de refém, de assaltante, de homens armados, nada disso. O trabalho de inteligência foi muito bem feito, levantamento de informações, a gente precisa muito dessa linha lá de trás da inteligência. Hoje a polícia não atua sem o trabalho de inteligência, não atua. Se atuar vai ser no escuro, e isso não é bom. E aí com todas as informações levantadas pelo serviço de inteligência lá, o pessoal sabia o que estava fazendo e onde estava fazendo. Aí começou, invasão de cima para baixo, de baixo para cima, resultado. Uma operação de mais ou menos 30 minutos, deu aquilo ali, situação contornada, êxito total e fumaça saindo por quase todas as janelas do quarto daquele, até então, hotel abandonado, né? Por conta do uso do agente químico. Um fator preocupante nosso ali, volto a falar. Eu ia te perguntar isso, a questão do vento. Do vento que acontece. Imagina um setor hoteleiro cheio de hotéis ali, porque Brasília aqui tu via tudo setorizado, né? Brasília Shopping. Brasília Shopping e agente químico invadindo aquilo ali. Então veja a preocupação, a responsabilidade que é do cara que está desempenhando o papel de operador químico.